Nessa manhã nós vamos conversar sobre a perspectiva de Deus para o sofrimento. Nós vamos olhar para esse texto bíblico que eu convido você a abri-lo. 2 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler dos versos 5 a 10. Nós vamos tentar aprender, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, como é que nós devemos enxergar aquilo ao qual todos nós estamos sujeitos, inclusive enfrentando no atual momento, a dor, as lutas e o sofrimento. Enquanto você abre a sua Bíblia ali, deixe-me compartilhar com vocês uma experiência dolorosa que a gente teve em família. Eu não quero banalizar a sua dor, mas eu vou falar sobre a dor dos meus filhos, certo? Meus filhos, como a maior parte das crianças, odeia esse monstro chamado vacina. Todas as vezes que nós devemos ir numa campanha de vacinação, a um posto de vacinação, e se você tem filhos, você sabe quantas vezes eles têm que ser picados, não é? Há várias vezes durante a infância para poderem estar imunizados contra doenças. Eles têm verdadeiro pavor de vacinação e, na verdade, um pavor ainda maior de seringas de agulhas. Mas a experiência que eu quero contar, ela é mais específica. Certa vez, meu filho Lucas, ele estava apresentando um quadro de saúde específico e nós precisamos fazer um exame de sangue com ele. Então não era uma agulha qualquer, era uma agulha da qual jorrava sangue, não é? E enchia potes. E aquele pavor, aquele horror às seringas, ele foi agravado naquele momento e algo ocorreu. A enfermeira disse: pai, você vai ter que segurar o seu filho. Você vai ter que se deitar sobre ele, você vai ter que imobilizá-lo, porque ele não vai poder reagir, se ele reagir vai ser pior. Você vai ter que segurá-lo para que essa agulha ela possa atingir o objetivo e possa extrair o sangue necessário. Então foi aquela situação terrível, meu filho chorando aos berros e eu deitado sobre ele também chorando, vendo aquela situação do sofrimento dele. E então ela conseguiu extrair, ela conseguiu realizar ali o propósito daquele procedimento. Mas a pergunta que meu filho fez em seguida foi: pai, por que você deixou que isso acontecesse? Pai, nunca mais deixe isso acontecer comigo. E, gente, embora seja um episódio envolvendo uma criança, isso diz bastante respeito à maneira como nós compreendemos o nosso sofrimento. Porque, por vezes, nós nos sentimos exatamente da mesma maneira. Nós sentimos que há algo nos ferindo, mas mais do que isso, nós sentimos que algo está nos esvaindo, nós estamos de alguma maneira ali perdendo aquilo que nos constitui. É como se o nosso sangue estivesse sendo arrancado. E em meio a tudo isso, nós temos uma sensação de que Deus está nos segurando, Deus está nos impossibilitando, que Deus está até mesmo pesando a mão sobre nós. E essa pergunta que meu filho fez era uma pergunta bastante complicada de responder. Pai, por que você está permitindo isso? E o que eu precisei conversar com meu filho é levá-lo à compreensão de que aquele episódio de dor, aquele episódio do seu sangue sendo tirado, aquele episódio onde o pai o segurou e pesou sobre ele, na verdade não era um castigo, na verdade não era uma punição, na verdade era um processo para que ele pudesse se tornar alguém melhor, para que ele pudesse se desenvolver. E sob certo ponto de vista, meus amigos, é isso que nós vamos conversar hoje sobre a dor e o sofrimento. Nós vamos olhar para a vida do apóstolo Paulo. E quando a gente fala de sofrimento, gente, o apóstolo Paulo, ele sabe o que é sofrer. O apóstolo Paulo é alguém versado no sofrimento. Não é o texto que nós vamos pregar, mas ainda em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 24 a 29, Paulo, ele alista os sofrimentos pelos quais ele passou. Capítulo 11, versos 24 a 29, Paulo diz: fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez.
Paulo sabe o que é sofrer, mas veja o que ele acrescenta nos versos finais. Além disso tudo, numa categoria particular, ele diz: enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não queime por dentro. O momento que Paulo estava vivendo, quando ele escreve o texto sobre o qual nós iremos refletir, era sem dúvida o momento de pior dor da sua vida. Não porque ele estava passando por um sofrimento físico, dos quais ele já tinha ali grande experiência, mas porque ele estava passando pela dor de ser rejeitado pelas pessoas que ele mais amava. Paulo, meus amigos, ele amava os cristãos da cidade de Corinto. Foi ele quem lhes anunciou o evangelho, foi ele quem os acompanhou, quem os discipulou, quem os amadureceu, foi ele quem lhes ensinou as verdades bíblicas, ele dedicou a sua vida por aquelas pessoas. Mas o que estava acontecendo nesse momento é que muitos desses cristãos estavam virando as costas para Paulo, seguindo o ensino de falsos apóstolos que se opunham a Paulo. Paulo estava experimentando a dor mais profunda da sua vida, a dor de ser rejeitado por aqueles que ele mais ama. E a pergunta é: Pai, por que você está permitindo isso? Por que Deus estava permitindo esse sofrimento na vida de Paulo? E o texto que nós vamos ler agora nos mostra como é que Paulo compreendeu os seus sofrimentos. Porque a maneira como Paulo compreendeu os seus sofrimentos nos ajudará a compreender também os nossos. Então acompanhe comigo a leitura. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 5, diz assim: nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco é que eu sou forte. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Como é que Paulo compreendeu o sofrimento de Deus na sua vida? O texto nos mostra que Paulo, em primeiro lugar, ele compreendeu que Deus permite o sofrimento para revelar a nossa real condição espiritual. Ele permite os sofrimentos em nossas vidas para que nós mostremos quem nós de fato somos. A verdade, meus amigos, é que o sofrimento, ele é o verdadeiro teste do caráter de alguém. Porque quando as coisas estão bem, quando nós estamos vivendo em paz, em tranquilidade, com conforto, é muito fácil que nós aparentemos ser alguém que nós não somos. É o famoso viver de máscaras, viver de aparências. Mas o que Paulo está dizendo aqui, meus amigos, é quando as dificuldades vêm, a gente não aguenta ficar de máscara por muito tempo. A máscara cai e revela quem de fato nós somos, revela o que de fato está no nosso coração, o que é a nossa essência, o que é a nossa estrutura. Nós paramos de viver de aparência e nós passamos a mostrar quem de fato nós somos. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu que Deus permitiu o sofrimento na sua vida para que por meio disso ficasse claro o seu caráter, para que por meio disso sua integridade fosse revelada diante dos olhos dos outros, para que eles soubessem que Paulo ele não era um personagem, mas que Paulo era de fato quem ele dizia ser. É isso que o texto diz. Paulo podia se gloriar, ele teve experiências fantásticas com Deus, ele era um apóstolo ímpar, ele teve revelações exclusivas da parte de Deus. Mas Paulo não quer que as pessoas o avaliem por aquilo que elas ouviram falar dele, ou por causa de suas experiências passadas, ou do nome que um dia ele havia construído. Paulo quer que as pessoas o avaliem por quem de fato ele é, por aquilo que elas veem nele, e por aquilo que elas ouvem diretamente dele. É por isso que Paulo diz que ele evita se gloriar em meio a tudo isso, para que ninguém
pense a seu respeito, mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Meus irmãos, o caráter de alguém não pode ser medido com exatidão pelo modo como essa pessoa age em tempos de tranquilidade. O que a Bíblia está nos mostrando é que o caráter de alguém, ele pode ser sim medido, avaliado, percebido pelo modo como essa pessoa reage em meio à dor. Porque ali a máscara cai, as aparências se tornam secundárias e nós de fato mostramos quem somos. Deus permitiu essa tristeza profunda na vida de Paulo, porque uma das suas intenções era essa: revelar a Paulo e revelar sobretudo aos demais quem de fato Paulo é, o tipo de pessoa que ele é, qual é o caráter que move Paulo. E nós precisamos entender que os nossos sofrimentos também têm esse propósito: fazer com que todas as questões secundárias, todas as camadas de maquiagem e máscaras que nós utilizamos em nome de uma boa aparência, uma boa percepção dos outros, isso tudo possa cair e possa vir à tona exatamente quem somos, qual é a nossa real condição espiritual. Paulo também compreendeu que Deus, ele permite os nossos sofrimentos para nos tornar mais humildes. O texto diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Como eu já disse para vocês, meus irmãos, Paulo havia tido revelações grandiosas da parte de Deus, experiências exclusivas, visões únicas. E por conta disso, o orgulho, ele era um risco real, um risco constante na vida de Paulo. Era um pecado no qual ele facilmente poderia incorrer. E o que a palavra nos diz é que, para impedir que Paulo se tornasse um sujeito orgulhoso, para mantê-lo humilde, porque se ele se torna um sujeito movido pelo orgulho, Deus resiste aos orgulhosos, isso põe seu ministério a perder. Mas para impedir que ele se tornasse orgulhoso, para mantê-lo um sujeito humilde diante de Deus, Paulo diz: foi-me dado um espinho na carne. Vamos entender o que é que está sendo dito aqui nessa passagem. O que é que Paulo está falando aqui, gente? Vamos entender essa expressão: foi-me dado um espinho na carne. Perceba como é que ela começa. Foi-me dado. Dado por quem, meus amigos? Dado por Deus. Paulo sabe que é Deus quem está dirigindo esses processos. Paulo sabe que é Deus quem está permitindo esse sofrimento. Paulo sabe que Deus tem um propósito para essa dor. Foi-me dado. Foi-me dado o quê? Foi-me dado um espinho. Agora, a melhor tradução para esse termo espinho aqui não é espinho. A melhor tradução para o termo grego que dá origem a essa palavra espinho é algo mais forte, mais contundente, é estaca. É bem diferente, né? Não é um preguinho, né? Não é uma tachinha, não era um espinhozinho. Paulo está falando: foi-me dada uma estaca. E isso agrava, né? Isso aponta como o sofrimento de Paulo era ainda maior do que nós podemos imaginar. Agora, ok, foi-me dada uma estaca onde? Na carne. Quando Paulo está falando de carne aqui, meus amigos, ele não está falando sobre o seu corpo físico. Ele não está falando carne no sentido do seu corpo humano. Paulo se refere à carne no sentido moral, no sentido da sua natureza pecaminosa, no sentido do seu coração caído, da sua disposição contrária a Deus, que mesmo nós, cristãos, mesmo Paulo, o apóstolo, ele ainda possui essa disposição contrária a Deus. Portanto, meus amigos, uma tradução bastante viável seria que foi-me dada uma estaca, não na carne, mas por causa da carne. Por causa dessa minha propensão contrária a Deus, por causa do risco iminente do orgulho diante de tantos privilégios que Deus estava me dando, foi-me dada uma estaca por causa da carne. Qual é a conclusão que Paulo chega, meus amigos, e que nós também entendemos? Deus estava permitindo o intenso sofrimento de Paulo para atingir em cheio a sua natureza pecaminosa.
e impedir que o seu coração se tornasse orgulhoso, para impedir que ele viesse a pecar, para impedir que ele viesse a se afastar de Deus numa percepção arrogante, prepotente, autônoma, autossuficiente, a olhar para a sua própria vida. Foi-me dado, portanto, uma estaca que atingiu em cheio minha natureza pecaminosa. Agora, como é que isso se deu? Vamos entender, foi-me dada uma estaca por causa da carne, e o texto diz, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Eu sei que essa é uma passagem que tem várias linhas de interpretação, mas eu estou profundamente convicto que o que Paulo está falando aqui é que essa estaca que ele enfrentava era a postura maligna do líder daquele movimento contrário, do líder daqueles falsos apóstolos que ele chama o mensageiro, mas não de Deus, o mensageiro de Satanás, que estava seduzindo os cristãos de Corinto e estava levando esses cristãos a se oporem a Paulo. E ele diz, isso me atormentava, isso me destruía, isso fazia Paulo sofrer muito, porque como nós já vimos, a sua maior preocupação não era com o seu bem-estar, a sua maior preocupação era com o crescimento espiritual dos cristãos que ele tanto amava. Agora, o que nós percebemos com tudo isso aqui, meus amigos? Perceba quão grande era o risco de Paulo se desviar. Quão grande era o risco do grande apóstolo Paulo, ele se inflar num ato de orgulho e simplesmente não ter mais uma visão de humildade e dependência de Deus em sua vida e em seu ministério. Deus, que sabe todas as coisas, sabe que esse risco era real, ele era iminente, e Deus, meus amigos, ele não permitirá que isso aconteça de modo nenhum, nem com Paulo, nem com cada um de nós. Perceba, essa realidade vale para mim e para você. Deus resiste aos orgulhosos, e para que ele não precise resistir a nós como orgulhosos, ele impede que nós nos tornemos orgulhosos. E Deus impede que nós nos tornemos orgulhosos, ele tem um compromisso com isso, e o que nós percebemos é que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão grandioso, tão poderoso, que Deus utilizará as medidas mais drásticas. Ele utilizará aquilo que for necessário para nos conservar humildes diante dele, para nos conservar dependentes dele, para que qualquer risco de nós nos tornarmos independentes, orgulhosos, separatistas dele, para que tudo isso caia por terra. Deus permite o sofrimento, portanto, meus amigos, para que nós fujamos de uma tendência orgulhosa com a qual cada um de nós luta e flerta, para que nós possamos permanecer humildes em dependência diante dele. O maior interesse de Deus é que nós não vivamos uma vida de independência, de rompimento com ele. Paulo aprendeu isso também, e nós também precisamos compreender que o sofrimento possui essa perspectiva. Uma outra visão que Paulo passa a ter é que Deus, ele permite o sofrimento para, por meio dele, nos atrair a ele, para nos aproximar dele. O verso 8 nos mostra isso. Paulo diz, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. 3 vezes eu roguei. Vejam o termo aqui. Paulo, meus amigos, ele está percebendo que esse momento de intenso sofrimento o está levando a buscar Deus, a buscar ajuda em Deus. Então parece que funcionou. O sofrimento, ao invés de torná-lo orgulhoso e independente, o sofrimento está levando-o na direção contrária. Ele está buscando a Deus, rogando, clamando a Deus por 3 vezes. O que o sofrimento gerou em Paulo é que Paulo se pôs a orar. E o que eu acho maravilhoso nessa expressão, 3 vezes roguei ao Senhor, é que Paulo, de certo modo, está seguindo o exemplo que o nosso Senhor Jesus estabeleceu no seu momento de maior aflição, no seu momento de espinho, não na carne, porque ele não tinha uma natureza pecaminosa, mas o seu momento de dor e de sofrimento, lá naquele jardim, no jardim do Getsemane,
onde Jesus, diante da maior aflição que ele contemplava, ali há pouco tempo, há poucas horas, Jesus também se aproxima do Pai. E diante do seu sofrimento terrível e iminente, Jesus apela, Jesus roga, Jesus clama 3 vezes ao Pai. Ele roga para que o Pai o livre. Meus amigos, o exemplo de Jesus é aquilo que Paulo fez. E o exemplo de Jesus e o exemplo de Paulo é o exemplo para nós. Paulo se aproximou de Deus no seu momento de maior sofrimento. Então entenda o seguinte, meus irmãos: não há lugar melhor para nós estarmos do que próximos ao nosso Pai. Nós somos salvos para isso, nós somos criados para isso, a eternidade será isso. Não há lugar melhor para nós estarmos do que próximos ao nosso Pai. Porém, muitas vezes é na profundidade da dor que nós somos levados a reconhecer isso e a nos aproximarmos de Deus. É na profundidade da dor que nós reconhecemos o quanto nós precisamos de Deus, não apenas naquela situação, mas na nossa vida como um todo, mas aquela situação específica nos desperta para essa realidade, de que nós fomos feitos, nós fomos salvos, e a nossa eternidade é de intimidade, é proximidade, é conhecimento do Pai. Mas quantas vezes nós vivemos nossas vidas aqui, desconectados, distantes da pessoa do Pai, e nós só o acionamos, nós só recorremos a Ele quando realmente as coisas elas saem do controle e elas ficam muito complicadas. Esse é o papel do sofrimento, um dos papéis, nos atrair a Deus em dependência. Paulo 3 vezes rogou ao Senhor. Ele não fez aquela oração relâmpago, aquela oração, ok, eu faço porque eu sou cristão e eu oro. Mas Paulo, ele persiste em oração, ele busca a Deus por 3 vezes. E assim como com Jesus, embora a Deus não tenha retirado a dor nem de Jesus, nem de Paulo, isso não quer dizer que Deus não respondeu às orações. O ponto é, Deus respondeu tanto a oração de Jesus, quanto a oração de Paulo, só que foi uma resposta diferente da qual eles estavam buscando. Foi uma resposta ainda melhor. Isso nos leva para a próxima percepção de Paulo. À medida em que ele buscou a Deus em meio ao seu sofrimento, ele descobriu que Deus permite o sofrimento para demonstrar a sua graça, para evidenciar a sua graça. Como eu disse, Deus respondeu à oração de Paulo, mas ele não removeu a sua dor e o seu sofrimento, porque como nós já vimos, essa dor e esse sofrimento, eles tinham um propósito de produzir algo bom em Paulo, em mantê-lo humilde, revelar o seu real caráter, aproximá-lo de Deus. Deus não removeu a dor de Paulo, porque havia um propósito benéfico nisso tudo. Deus não trouxe alívio para o sofrimento de Paulo, meus amigos, removendo o seu sofrimento, mas Deus trouxe alívio para ele, concedendo a ele graça suficiente para suportar aquele intenso momento de dor. E é assim conosco também. Deus, ele não nos garante o fim da dor. Ele não promete o fim da nossa dor e do nosso sofrimento, não deste lado da eternidade. Haverá um dia em que, quando Cristo vier, uma nova ordem, uma nova era será inaugurada, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá morte. Mas nós ainda não estamos lá. Deste lado da nossa existência, Deus não nos garante o fim da nossa dor, mas Ele nos garante graça suficiente para suportá-la. Ele nos garante, Ele nos promete graça suficiente para suportá-la. É isso que o texto bíblico diz. Deus respondeu à oração de Paulo, sim, dizendo: minha graça é suficiente para você. Minha graça é suficiente para que você suporte a grande aflição que você está passando. Minha graça é suficiente. Graça. Esse conceito maravilhoso. Graça. A certeza de que o amor de Deus é por nós, não importa o que aconteça. Graça
O amor de Deus nos dando muito mais do que aquilo que nós merecemos. Graça. Essa dinâmica que transforma as nossas vidas do início ao fim, porque é pela graça que somos salvos, e é pela graça que somos transformados, e é pela graça que nós somos amparados. Graça que torna o cristianismo diferente de todas as demais religiões. Enquanto os deuses das demais religiões, eles devem ser agradados, eles devem ser convencidos, coagidos ou seduzidos para que façam algo pelos seus fiéis. O Deus cristão não é assim. O Deus cristão, ele é bom por natureza. E tudo aquilo que ele faz por nós, não faz porque nós o convencemos, ele faz porque faz de graça. Porque ele nos ama. E ele tem por nós um propósito muito maior do que nós somos capazes de contemplar. Veja o que Paulo fala sobre a disponibilidade da graça para os filhos de Deus no momento de dor. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, o apóstolo Paulo diz: Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Toda. Quantas vezes isso é repetido nesse texto? Meus amigos, Deus irá acrescentar toda a graça necessária para que diante de toda situação, em todo momento, tenhamos tudo o que é necessário para que nós suportemos as dores que tanto nos ferem, mas que Deus diz: eu concedo graça, para que você não sucumba, para que você não escolha o caminho do pecado, da desobediência, os atalhos mentirosos do pecado, mas que você permaneça fiel a mim, mesmo em meio aos momentos de mais intensa dor. Minha graça é suficiente para você. Minha graça é suficiente para cada um dos meus filhos. Meus amigos, não sou eu que estou dizendo, é Deus quem está falando isso, é Deus quem está afirmando a total suficiência da sua graça para nos amparar em todas as situações da nossa vida. É pela graça que nós cremos no seu evangelho, é pela graça que nós entendemos e aplicamos a sua palavra em nossas vidas, é pela graça que nós vencemos as tentações, é pela graça que nós suportamos os sofrimentos, as frustrações, as dores da nossa vida. Entenda o seguinte, meu irmão, a graça de Deus, ela foi suficiente para Paulo enfrentar a dor mais profunda que ele já passou. Essa graça também é suficiente para que nós possamos suportar os momentos de aflição mais terrível que de outro modo nós diríamos: eu não tenho condições de suportar. Você está certo, você não tem condições. É por isso que a graça de Deus, ela transborda e ela nos inunda. Sabe qual é o ato mais trabalhoso que a graça de Deus já realizou? Não é nos amparar diante das dores, dos sofrimentos, das seringas que nos ferem. O ato mais trabalhoso que a graça de Deus realizou foi fazer com que indivíduos mortos espiritualmente, como eu e você, fôssemos passados para a vida. O ato mais custoso, mais trabalhoso da graça, não tem a ver com os momentos de dor que nós passamos agora. Tem a ver com o fato dele transformar mortos em vivos em Cristo. Uma graça que foi suficiente para nos tirar do reino das trevas e nos levar para o reino da luz. É uma graça mais que suficiente para lidar com os sofrimentos, com as aflições, com as dores que nós enfrentamos hoje. Ainda falando sobre isso, veja o que o apóstolo Paulo fala sobre essa graça. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Vejam e creiam e confiem no que a palavra de Deus está dizendo aqui. Deus não permitirá que nós soframos além daquilo que nós podemos suportar.
E o texto diz que Deus, num ato de graça, o que Ele faz? Ele fornece um escape por meio da sua graça. Ele fornece meios, recursos para que nós possamos suportar este sofrimento, reagindo, respondendo a Ele de uma maneira que seja fiel, agradável à pessoa de Deus. E se você tem dúvida se há de fato graça suficiente para a sua situação, veja o que o autor de Hebreus diz sobre ela. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Esse texto é uma pérola da palavra de Deus, porque ele está dizendo o seguinte: do trono de Deus flui graça. Deus tem graça abundante, vasta. Nós precisamos confiar nessa verdade. No momento de necessidade, Deus sempre estará transbordando graça, sempre estará concedendo misericórdia, para que nós possamos suportar a dor, sem sucumbir a ela. Lembre-se, se a graça de Deus foi suficiente para te salvar, ela é suficiente para te fortalecer nos momentos de dor que você está enfrentando. E a última percepção que o texto nos mostra de como Paulo compreendeu o seu sofrimento é que Deus, ele permite o sofrimento para que o seu poder seja aperfeiçoado. Ele diz: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo agora dizendo: eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Perceba a seguinte verdade, meu irmão. Deus, ele não apenas deseja manifestar a sua graça em meio à nossa dor. Ele também deseja manifestar o seu poder em meio à nossa dor. Deus não quer que nós nos tornemos apenas mais humildes em meio à dor. Ele também deseja que nós nos tornemos mais fortes em meio a tudo isso. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas. Paulo, ele havia chegado aqui àquele ponto onde nós reconhecemos a nossa incapacidade de revertermos a situação terrível pela qual nós estamos passando. Paulo olhava para o problema em Corinto e ele reconhecia que ele não tinha condições de mudar aquela situação. Paulo já havia ido pessoalmente até Corinto. Paulo já havia enviado a responsáveis, pessoas debaixo da sua autoridade. Paulo já havia escrito cartas para ajudar aquela igreja, mas não havia funcionado. Paulo não tinha poder para resolver o problema que tanto o afligia. Paulo havia chegado ao ponto, meus amigos, de reconhecer que apenas Deus tem poder para isso. Paulo havia chegado ao ponto de confiar totalmente no poder de Deus. E, meus amigos, esse é um ponto no qual, cedo ou tarde, os nossos sofrimentos irão nos levar. É quando nós não temos mais respostas, quando nós não temos mais confiança, quando nós não temos mais forças, é aí que nós estamos em condições de sermos mais úteis nas mãos de Deus. Quando nós não temos mais a quem recorrer, a não ser Deus, então, meus amigos, nós nos tornamos mais úteis nas mãos de Deus. Os nossos sofrimentos, eles nos fazem reconhecer a nossa fraqueza, a nossa limitação, e por conta disso, eles nos tornam canais melhores para que o poder de Deus flua por meio de nós e que Ele possa nos usar neste mundo para que o seu evangelho possa ser anunciado, porque, meus amigos, o evangelho de Cristo não é para os fortes, não é para os capazes, não é para aqueles que se autossustentam. O evangelho de Cristo, ele é loucura para os fortes desse mundo. O evangelho de Cristo é para aqueles que reconhecem sua fraqueza, sua incapacidade e a sua necessidade. E é essa a verdade que Paulo descobriu aqui. Quando ele reconhece a sua fraqueza e a sua incapacidade, ele se torna um canal para transmitir o evangelho com maior clareza. Porque o evangelho que é para os fracos,
ele está sendo anunciado por alguém que reconhece sua própria fraqueza. É por isso que no texto que nós lemos, nós vemos que, embora as circunstâncias ruins e dolorosas de Paulo não tenham mudado, Paulo muda o seu discurso. Ele diz: então eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Perceba, Paulo não passou a amar a sua dor e o seu sofrimento. Não, mas ele passou a entendê-lo de outro modo. Ele passou a entender que era por meio do seu sofrimento que Deus estava manifestando o poder do seu evangelho, o poder salvador dele, por meio da vida de Paulo. É por isso que Paulo diz que ele se alegrava em meio à sua dor. Não é porque ele era um sofredor, não é porque ele era um masoquista, mas porque Paulo, ele entendeu que ao reconhecer a sua incapacidade, ao reconhecer a sua limitação, ele estava encarnando o evangelho com ainda maior clareza diante do mundo. E sua vida estava sendo ainda mais impactante aos olhos dos outros. Paulo descobriu que quando ele reconhece que é fraco, é então que o poder do evangelho de Cristo se torna ainda mais visível na sua vida. E talvez você ainda não tenha contemplado essa verdade, meu irmão, minha irmã. Mas a missão de Deus, de que nós sejamos aqui aqueles que anunciam o seu evangelho, é uma missão supra-circunstancial. Ela permanece, quer estejamos em tempos de tranquilidade ou em tempos de dor. Mas há uma diferença. E Paulo está percebendo isso. Os momentos de dor, na qual nós reconhecemos nossas limitações, eles são os momentos mais propícios para que nós nos tornemos o canal do evangelho, a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho de Cristo, para que outras pessoas estejam atentas, ouvindo, e possam ver que não é apenas um discurso, mas é realmente aquilo que nos fortalece, aquilo que nos faz diferentes e nos faz reagir em meio a tudo isso. Deus quer te usar em meio à sua dor, para que outros indivíduos possam compreender quem é o Deus que te fortalece em meio a toda essa dor. Deus permite o sofrimento para que o seu poder, o poder do seu evangelho seja revelado em nós. Eu quero concluir trazendo para nós algumas perspectivas práticas de como é que nós podemos proceder aqui. Nós vimos no dia de hoje uma perspectiva correta do sofrimento, e isso é fundamental para que nós possamos viver a vida cristã. Afinal de contas, nós vamos sofrer. Nós precisamos entender que Deus permite o sofrimento para revelar o nosso verdadeiro caráter, para nos tornar mais humildes. Ele permite isso para que nós sejamos atraídos para perto dele, para permitir que tanto a sua graça que nos fortalece, quanto o seu poder que salva, sejam manifestos por meio de nós. Considerando isso, em primeiro lugar, eu quero sugerir a você que você lembre que o sofrimento, ele não é uma realidade incomum nessa vida. Ele não é algo excepcional, ocasional, algo que acontece apenas com algumas pessoas. Nós não estamos falando com isso, que todo tipo de sofrimento, ele é comum a todos. Nós vamos enfrentar situações diferentes, mas o sofrimento, ele faz parte da realidade humana, desde que nossos primeiros pais optaram por romper com Deus, com a fonte de vida. Este mundo passou a ser um mundo onde nós existimos em meio a lutas. Jó reconheceu isso, ele disse: no entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Tão certamente. Como o apóstolo Pedro disse em outra passagem, nós não devemos, portanto, nos surpreender com a dor e o sofrimento. Isso não quer dizer que nós devemos gostar de quando eles vêm. Mas nós devemos entender que essa é a dinâmica da nossa vida, neste mundo onde o pecado impera e o caos está aí. Lembre que o sofrimento não é uma realidade incomum. Você não é o único que o enfrenta e que o enfrentará. Ao mesmo tempo, eu quero te encorajar com uma seguinte perspectiva. Permita que este sofrimento, ele te conduza a amar mais a Cristo. O apóstolo Pedro disse isso lá, em 1 Pedro capítulo 4, verso 13, ele disse: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada,
vocês exultem com grande alegria. Quando nós falamos de sofrimento, uma grande crítica que é feita contra o Deus dos cristãos é: se ele fosse de fato um Deus bom, ele não permitiria o sofrimento. E a nossa resposta é: mas ele é um Deus tão bom que ele sabe o que é sofrer. Ele sofreu e passou por todo tipo de sofrimento possível a um ser humano. Portanto, quando nós pensamos em sofrimento, Pedro está nos dizendo aqui que à medida em que nós sofremos, nós temos um Cristo que já sofreu de modo semelhante. E então, quando nós sofremos de alguma maneira, nós estamos participando dos sofrimentos que Ele próprio já experimentou. Nossos sofrimentos, de certa maneira, nos aproximam de Cristo, nos identificam com Ele. E Pedro diz: alegrem-se. Mas nós devemos nos alegrar em Cristo, nos nossos sofrimentos, por um motivo ainda maior. Não apenas porque Ele sabe o que é sofrer e nos compreende, mas porque Ele também decreta o dia em que o sofrimento não mais existirá. E é o que o texto diz ao final: quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Quando nós sofremos, nós entendemos um pouco mais do que Cristo passou. Mas enquanto sofremos, nós devemos desejar o dia em que Cristo virá em poder e glória e inaugurará uma nova era, onde o sofrimento não mais existirá. Que o nosso sofrimento nos faça olhar para a primeira vinda de Cristo e entender o que Ele passou, o que Ele sofreu. E que os nossos sofrimentos nos façam olhar para a segunda vinda de Cristo, esperando com grande expectativa pelo seu retorno e o cessar da dor neste universo. Que os nossos olhos estejam atentos, portanto, a Cristo. Próximo, compreenda que o sofrimento tem um papel aperfeiçoador. Deus não está de olhos fechados ou ignorando a nossa dor. Pelo contrário, o sofrimento tem um papel aperfeiçoador. Agostinho, um dos grandes nomes da história da igreja, diz: Deus só permite o mal que Ele é capaz de transformar em bem. Isso é maravilhoso, meus amigos, porque Deus, Ele é tão poderoso que Ele é capaz de pegar o mal, a dor, o sofrimento e rasgar a natureza perversa disso e reconduzir tais coisas para que produzam o bem em nós. Só Deus é capaz de fazer isso. Deus não permite o mal que Ele não seja capaz de transformar em bem. É o que Tiago reconheceu. Ele diz, em Tiago capítulo 1, versos 3 e 4, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O processo de amadurecimento de Deus para os seus filhos inclui, não é só, mas inclui o sofrimento. Deus só permite o mal, que Ele sabe que cooperará neste papel de nos aperfeiçoar, para que nós saiamos ainda melhores, ainda mais maduros, ainda mais como Cristo. E por fim, abandone a mentira, abandone a falsa ideia de que contentamento exige conforto. Que eu só estarei tranquilo, que eu só estarei feliz, que eu só estarei seguro de que Deus está governando minha vida em todos os processos, se tudo estiver conforme eu quero. Isso é uma mentira, isso é uma visão de mundo distorcida, não é o que a palavra de Deus nos ensina. Isso nos convoca a um arrependimento acerca da nossa idolatria ao nosso conforto. Veja o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13, ele diz: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Viver contente, para nós que temos a Cristo, para nós que temos a certeza do seu amor por nós, viver contente é algo capaz de ocorrer em toda e qualquer situação. Não porque a dor não é grande, não porque a ferida da seringa não é dolorosa, não porque o sangue não está jorrando, não porque nós não nos sentimos de alguma maneira presos e limitados naquela situação, não, mas porque nós sabemos quem é o Deus que acima de tudo
é por nós, nos ama e está soberanamente permitindo uma situação que não nos é agradável, mas Ele sabe que ela coopera para o nosso bem. Contentamento é algo que nós cristãos podemos desfrutar, não por causa das circunstâncias, porque ele pode acontecer em toda e qualquer situação, mas por conta de quem é o Deus a quem pertencemos. É isso que Paulo diz. Tudo posso em quê? Em minhas próprias forças? Não. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Não é pelas circunstâncias, mas é por eu saber quem é esse Deus. Eu quero terminar com uma outra frase dita também por Agostinho. Ele diz: Senhor, é duro seguir-te, mas é impossível deixar-te. Que essa seja a nossa visão diante da dor e do sofrimento. É duro, por vezes, reconhecermos os processos de Deus que nos ferem. É duro seguir-te, mas é impossível deixar-te. É apenas com Deus e com a sua perspectiva que os nossos sofrimentos não nos conduzirão à loucura e ao desespero, mas ao amadurecimento e ao conhecimento dEle. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Santo Deus, obrigado, porque mesmo nas noites escuras da nossa alma, nós temos a certeza que ali Tu estás. E obrigado porque a Tua palavra, ela nos ilumina em meio à cegueira na qual o sofrimento nos insere. Em meio às ideias equivocadas, a Tua palavra nos mostra como é que nós devemos nos perceber, como é que nós devemos perceber a Ti e, sobretudo, nós devemos compreender esse momento de dor e sofrimento pela Tua perspectiva. Que o Senhor nos ajude, que a intensidade da dor não desvie nossos corações do foco correto e que o Senhor produza em nós aquilo que o Senhor entende que é necessário acontecer e use os meios necessários para nos tornar quem devemos ser diante de Ti. É a nossa oração e fazemos com temor e tremor e fazemos em nome de Cristo. Amém.